irmãos, com a paz do Senhor, amém? Pode se assentar por um instante. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui uma vez mais. Já estivemos aqui outras 2 vezes acompanhando o meu esposo, que ele esteve pregando aqui. E hoje, pela 3ª vez, é um prazer muito grande. Eu quero agradecer ao meu Deus que nos deu essa oportunidade para estarmos aqui. Quero agradecer também ao pastor dessa casa, pastor Ismael. Que Deus continue abençoando você infinitamente mais. Obrigado pela confiança em ceder esse lugar para nós hoje. Amém? Para que nós estivéssemos aqui trazendo a palavra do Senhor. Quero agradecer a irmã Débora, cadê a irmã Débora? Que nos convidou para este trabalho maravilhoso. Deus te abençoe muito, viu? Também quero parabenizar todas as irmãs, vocês estão muito lindas, nesse tom de marrom, né? É marrom, não é? A paleta? Tá lindo, viu? Parabéns, parabéns pelos louvores, parabéns pela cor do uniforme, parabéns pelo trabalho. Que Deus fortaleça vocês cada dia mais, amém? Quero agradecer também a irmã Maria, fique de pé, irmã Maria. A irmã Maria da nossa igreja, amém? A diaconisa na nossa igreja. A irmã Vanderleia, fique de pé, Vande. Guerreira, essa mulher é cozinheira na nossa igreja. Pense numa mulher que faz uns quitutes maravilhosos, né, irmã Vande? E sempre que elas podem, elas me acompanham, porque não é sempre que o pastor pode me acompanhar. E elas sempre estão comigo, né? E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Vocês são muito especial, obrigado, viu? Por mais uma vez está comigo. Tudo bem que a Vande vem dormindo e volta dormindo, mas está tudo certo. Eu olho para trás, cadê minha companheira? Está dormindo, mas está ali, firme no pé do leito. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, pode se assentar. Agradeço também, ele não está aqui, mas meu esposo, que sempre tem me abençoado, irmãos. Eu corro por todo esse estado, fora do estado também. E ele sempre tem nos abençoado, né? E o dia que ele não me abençoar mais para estar viajando, estar pregando, fazendo a obra de Deus, eu vou entender que é a voz de Deus dizendo para mim, Lucimar, olha, o tempo, nesse projeto, nessa obra se cessou, né? Então, enquanto ele estiver me abençoando, eu vou estar realizando a obra do Senhor com muito amor e com muito carinho. Irmãos, nós pertencemos à Igreja Brasil para Cristo de Indaiatuba. Como eu já disse, sou esposa do pastor Samuel. E sou mãe de 3 filhos. 2 filhos meus que nasceram de mim, o Juninho com 27 anos e a Analice com 18. E sou mãe do coração da minha nora, porque minha nora não é minha nora, é minha filha. E eu louvo a Deus que a Tássia é um presente de Deus para nós. Ela nos abraçou e nós abraçamos ela, né? É uma guerreira, ela tem me ajudado muito na obra do Senhor. Era para ela estar aqui hoje comigo também, mas nós iremos fazer um congresso no mês de setembro para 1.200 pessoas. E ela, mulheres, né? Vai ter homens também, mas a maioria, 95% são mulheres. E ela está conferindo todos os pagamentos, as inscrições, e por isso que ela não pôde estar aqui hoje. Essa é a minha família, irmãos, e eu louvo a Deus porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. Não adianta a gente cuidar de uma igreja, cuidar de pessoas e a nossa família estar desmoronada. Então, o primeiro ministério é a nossa família e eu louvo a Deus pela minha família. Trabalhamos com mulheres, nós cuidamos de todas as mulheres do nosso estado de São Paulo, da Igreja Brasil para Cristo. São aproximadamente 30.000 mulheres, para a glória de Deus. Não é fácil, né, cuidar da mulherada, mas é muito gratificante. Ore por nós, quando você lembrar de nós, ore pelas nossas vidas, cuidamos de esposa de pastores, de líderes. Tem sido um trabalho muito árduo, porém um trabalho muito compensador, porque quando a gente vê Deus trabalhando na vida de outras pessoas, isso é muito gratificante para nós que servimos a Cristo, que realizamos a obra do Senhor, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no tema Romanos
capítulo 8, versículo 28, o tema que a irmã Débora nos passou. Amém? E depois você já abre em Ruth, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 28. Se você puder se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Está aqui também, né? No Data Show. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Em outras tradições diz aqueles que são chamados para um propósito. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Aleluia. Você pode se assentar aplaudindo a Jesus bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos fala, irmãos, em Romanos, o versículo escolhido pelas irmãs deste grupo aqui de oração, de mulheres guerreiras, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo, na verdade, é uma promessa de que, para aqueles que amam a Deus e estão em linha com o plano divino, todas as experiências da vida, sejam boas ou ruins, contribuirão para o seu bem maior. Isso não significa que as coisas ruins não acontecem aos crentes, mas sim que Deus, em sua soberania, pode usar até mesmo as dificuldades para moldá-los à imagem de Cristo e cumprir o seu propósito em suas vidas. Aleluia, Jesus. Eu digo sempre que precisamos atravessar um processo para viver o propósito de Deus em nossas vidas. A necessidade de suportar o processo para viver o propósito. Que é o propósito, irmã Lucimara? A vontade de Deus em nossas vidas. E na maioria das vezes, irmãos, não é fácil suportar o processo. O processo dói. O processo muitas vezes nos deixa marcas. O processo muitas vezes nos faz chorar. O processo muitas vezes nos traz percas, sofrimentos. Mas não tem como se desviar do processo, porque você só vai viver o propósito se você passar pelo processo.
Você só vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para a tua família, se você suportar o processo na sua vida. E o processo, na maioria das vezes, em quase todas as vezes, é um processo pedagógico, algo para moldar a nossa vida, para que nós possamos nos tornar crentes melhores, pessoas melhores, esposa melhor, homem, marido melhor, filhos melhores. O processo de Deus, na maioria das suas vezes, ele vem para nos aperfeiçoar. Aceitamos a Jesus em algum dia da nossa vida, aceitamos, entregamos a nossa vida ao Senhor. Ele então nos deu a sua salvação, mas agora nós precisamos manter essa salvação. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Por quê? Porque nós precisamos lutar todos os dias para permanecer na presença do Senhor. Todos os dias para suportar os processos, para que nós possamos viver o propósito daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que em Belém, que quer dizer cidade ou terra do pão, casa do pão, em Belém vivia um homem por nome Elimeleque, juntamente com a sua esposa por nome Ruth, e com seus 2 filhos, Malom e Quilion. E a Bíblia diz que na época que os juízes julgavam a terra estava passando por um grande momento de dificuldade. Estava passando por um momento de fome, de seca, de escassez. Era um momento de grande dificuldade para os homens daquela época, para as pessoas daquela época. Engraçado que Belém, a casa do pão, estava faltando justamente o pão. E a Bíblia diz que Elimeleque, a Bíblia não fala se ele consultou a Deus ou não. O fato é que ele toma uma decisão, pega a sua esposa, seus 2 filhos e decide sair para Moabe. Olha, irmãos, ele sai de Belém, da casa do pão, para ir para uma terra, para a cidade de Moabe, terra idólatra, terra esta que era dos descendentes de um relacionamento incestuoso de Ló com a sua filha mais velha. Uma terra que não tinha a bênção de Deus, mas mesmo assim, Elimeleque decide sair de Belém e ir até Moabe. E eu já quero trazer a primeira revelação de Deus, através da palavra para a tua vida nesta noite. Independente da situação que você esteja passando, independente do momento de dificuldade que você esteja passando, nesta noite o conselho de Deus para mim e para você é: não saia da casa do pão, aleluia, não saia da casa de Deus, porque tudo tem um tempo determinado para começar e para terminar, e Deus nesta noite lhe entrega uma palavra profética. O tempo da dificuldade, o tempo da perseguição, teve hora para começar, mas também tem hora para terminar. Aguenta firme, porque logo, logo isso vai passar. Aleluia. Mas Elimeleque decide sair de Belém e ir para Moabe. E a Bíblia diz que então tomou a decisão e foi. Chegou em Moabe juntamente com seus 2 filhos, com sua esposa Noemi. E a Bíblia diz que lá então acontece a primeira grande dificuldade, ou a primeira grande tragédia. Elimeleque vem a falecer, morreu Elimeleque. Naquela época, irmãos, a mulher tinha quase nada, não tinha nada de valor. Mulher não era valorizada. Ela só tinha um pouco de valor se ela tivesse um marido do seu lado. E quando o marido viesse a falecer, ela tinha um pouquinho de valor se ela tivesse filhos homens. Noemi perde o seu marido, mas ainda tem 2 filhos dentro de casa. E a Bíblia diz que esses 2 filhos casam com 2 mulheres moabitas,
com Orfa, um casa com Orfa e o outro casa com Ruth. Pois muito bem, mas eu disse que o processo é muito difícil. O processo é doloroso. Você já viu aquela frase que diz assim: se você acha que pode piorar, pode sentar, porque pode piorar sim. Infelizmente pode piorar. Irmã Lucimara, mas como o crente passa tanta prova? Jesus nunca prometeu que seria fácil. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, aleluia. Mas no mesmo versículo ele disse assim: mas eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Como se não bastasse a perca do marido, agora Noemi acaba perdendo também os seus 2 filhos. Então agora estava 3 mulheres dentro da casa, 3 mulheres viúvas, 3 mulheres passando pelo luto. Noemi passa pelo luto do seu marido e agora ela passa pelo luto dos 2 filhos. Como se não bastasse já estar longe da sua terra, longe da sua família, do seu parentesco, longe da casa do pão. Noemi agora, como se não bastasse isso, agora ela perde o seu marido e consequentemente ela perde os seus 2 filhos. Até que um belo dia, Noemi recebe uma notícia de que em Belém, aleluia, as coisas melhoraram, aleluia. O tempo de seca, o tempo de escassez em Belém acabou, aleluia. Então Noemi toma uma decisão. A Bíblia diz que então ela decide voltar para Belém. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que as suas 2 noras, naquela época era de costume, a terra anfitriã, acompanhar aqueles que estavam de passagem, ou que não pertenciam àquela terra e chegou a época de ir embora, eles acompanhavam até na divisa da cidade. E as suas 2 noras acompanham, e quando chega na divisa, a Bíblia diz que Orfa chora, porém despede, dá um abraço em sua sogra, despede e volta, porque a sua sogra vira para elas e diz: viu, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, eu não tenho mais filho, e mesmo que se eu tivesse um filho agora, até crescer não daria certo, então eu não tenho mais nada. Volte para a sua terra, para a sua família e para os seus deuses. Note, irmãos, que essas 2 mulheres, casada com os 2 filhos de Noemi, ainda não tinha tido uma experiência com Deus, ainda não tinha aceitado a Deus, ainda não tinha passado a servir o Deus de Israel. Creio eu, e a Bíblia não fala, e aonde a Bíblia não tem voz, nós não podemos ter ouvidos, mas creio eu, Lucimara, que o exemplo dessa sogra para suas noras foi um exemplo muito bom. Creio eu que com o passar dos anos essa sogra falava de Deus para suas noras, porque no momento da despedida, Orfa dá um abraço, um beijo, chora, se despede e volta para Moab. Porém Ruth vira para a sua sogra, e creio eu, Lucimara, que ela começa a pensar de tudo aquilo que Noemi falava do Deus de Israel. Então ela vira para a sua sogra e diz assim: não me inste para que te deixe e me vá, porque aonde quer que você for eu irei, e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia, aleluia. Eu já quero trazer a segunda revelação de Deus através da palavra para mim e para você. Qual que é o exemplo que nós temos dado para aqueles que estão ao nosso redor? De que forma que nós temos se comportado com nossa sogra ou com nossa nora, aleluia, ou com a nossa família, ou com os nossos vizinhos? O que é que nós temos passado para eles a respeito do Deus de Israel? Eu tenho um orgulho bom, se é que pode falar isso, um orgulho santo. Este ano, em setembro, eu vou fazer 32 anos de casado.
Irmãos, para a glória do nome do Senhor, eu estou no púlpito, na casa de Deus. Eu nunca briguei com a minha sogra, e nem ela comigo. Eu amo a minha sogra. É lógico que tem coisa que eu não concordo, e como tem coisas que ela também não concorda comigo, aleluia, mas nós somos crentes. E crente tem que agir através do amor. E agora eu tenho a minha nora. Já faz algum tempo, ela está casada há 3 anos com meu filho, mas entre namoro e casamento já há 10 anos. E eu nunca discuti com a minha nora, e ela também nunca discutiu comigo. Pelo contrário, esses dias nós tivemos um encontro de casais na nossa igreja, e veio um pastor da capital palestrar para nós. E ela foi então até o pastor após a palestra, no momento do jantar, e ela começou a conversar com o pastor e com a esposa do pastor. E a minha nora, irmãos, ela é Pedro. Pense numa menina que é Pedro. Pense numa menina brava. Hoje já não mais tanto. E ela começou a contar a experiência dela para o pastor e dizer como ela era. E eu fiquei toda cheia, estufei o peito e saí andando pela igreja, porque ela disse assim: olha, pense tanto que eu era briguenta e brava. Era 2 conversas, pronto, era o suficiente para que eu brigasse. Mas depois que eu comecei a conviver com a minha sogra, eu vou responder a minha sogra, fala: Tássia, olha, Jesus faria isso? É, sogra, Jesus não faria, então você não faz também. Como que é a nossa convivência, irmãos? Eu não vim pregar aqui que eu sou boa, que eu sou a fulana de tal, não. Pense numa coisinha ruim aqui, ó. Mas é que nós precisamos nos aperfeiçoar na palavra e nos tornar cada dia mais parecido com Cristo, aleluia. Porque que Ruth vira para Noemi e diz: não vou voltar, eu vou juntamente com você, porque Ruth viu algo diferente na sua sogra. E o que é que as pessoas têm visto em nós? Aleluia, Jesus. Será que querem estar perto de nós ou será que querem manter distância de nós? Escute, a Bíblia diz que essas 2 mulheres então voltaram para a casa do pão, para Belém. E a Bíblia diz que quando elas vão voltando, alguém reconhece Noemi. Alguém lá de Belém reconhece quem era Noemi. É Noemi, esposa de Elimeleque, olha, aquela que saiu daqui. E Noemi vai e diz aquela frase tão conhecida: não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, porque eu saí cheia daqui, eu saí com o esposo, eu saí com filhos, e agora eu estou voltando vazia. Então me chame de Mara, porque Mara quer dizer amarga. Eu estou voltando amarga e triste, porque, irmãos, porque muitas vezes no meio do processo é dessa forma que nós ficamos, tristes, angustiados, amargos, amarga. Você já cumprimentou um crente que você chega e diz: paz do Senhor, irmão, tudo bem? Tudo bem só se for para você, para mim não. Já aconteceu isso? Ou só lá em Indaiatuba? Sabe o que é a minha filha de 18 anos, a Ana Alice, meu milagre? Ela diz assim, às vezes a gente vai falar alguma coisa, ela diz: mãe, não, mãe. A pessoa respondeu assim: vai saber o que é que ela está passando, vai saber qual é o processo que ela está vivendo. O processo nos deixa, irmãos, cansados, tristes, muitas vezes amargurados, sem força para continuar. Sabe aquele irmão e aquela irmã que era ativo na obra? Como diz lá em Indaiatuba um ditado: pau para toda obra. Lembra? Sabe esse ditado? Aquela pessoa que na igreja sempre estava pronto para tudo, e hoje você olha a pessoa triste, sentada no último banco. Ela não está brava com ninguém, não. Ela só está passando pelo processo. E o processo muitas vezes causa isso em nós.
não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, porque eu estou amarga. Aleluia. Mas eu vim pregar para você aqui hoje que o Jesus que tem o bálsamo para curar toda ferida de amargura, toda ferida causada pelo processo dolorido, Ele marcou um encontro contigo aqui nesta noite. Aleluia. E você entrou amarga e amargo, mas você vai sair daqui regozijando na presença de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu estava meditando sobre essa palavra, o Senhor me trouxe ao coração a história de Rebeca. A Bíblia diz que Sara havia morrido. Abraão chama Eliezer e pede para ele ir até a terra de Abraão, dos seus parentes, procurar uma esposa para Isaac. Isaac já com 40 anos, triste porque havia perdido a sua mãe, Sara. Eliezer vai então, faz um juramento para Abraão, e ele vai então procurar uma esposa para Isaac. E quando ele vai chegando perto do lugar que era para ele ir, ele faz uma oração, que a mulher que desse água para ele, para os camelos que estavam com ele, 10 camelos, que essa seria então a resposta de oração. E a Bíblia diz que quando ele chega no poço, ali chega uma mulher por nome Rebeca. Escute, irmãos, Eliezer estava com 10 camelos, em cima dos camelos tinha suprimentos, tinha joias, tinha tesouros, tinha tecidos muito finos, porque ele estava levando para presentear a moça. Só que ela não sabia disso. E quando ela vê Eliezer, ela então oferece para dar água para ele e para todos os seus camelos. Eu não sei se você já parou para observar essa passagem. Ele tinha 10 camelos. Deus tinha um propósito na vida de Rebeca. Aleluia. Ela iria ser a esposa de Isaac, nora de Abraão. Aleluia. Era um propósito maravilhoso na vida daquela mulher. Mas ela precisava passar pelo processo. Ele tinha 10 camelos juntamente com ele. Você sabe quantos litros de água toma um camelo? Cada camelo toma em média 120 litros de água. Eu disse que tinha 10 camelos, 120 litros de água cada camelo, então seria 1.200 litros de água. Eu fico imaginando que sinto dor em todo lugar do meu corpo, não parece, mas sinto. Eu tenho fibromialgia, eu tenho 4 hernias de disco, eu tenho artrite reumatoide. Vou parar por aqui porque já está bom. Eu fico imaginando essa mulher descendo o cântaro, e no cântaro cabia mais ou menos de 12 a 13 litros de água em cada cântaro. Se não me falha a memória, essa mulher teve que descer e subir 66 vezes o cântaro, se não me falha a memória, as contas que eu fiz em casa. E eu fico pensando no braço dessa mulher. O primeiro camelo, tudo bem, para você puxar, para você puxar para o primeiro camelo 120 litros de água, tudo bem. O segundo, tudo bem. O terceiro, tudo bem. O quarto, tudo bem. Mas o quinto, o sexto, eu fico imaginando o braço daquela mulher. Mas espera aí, eu não posso parar porque eu dei a palavra. Eu falei para ele, eu vou dar água para você e para todos os seus camelos. Vocês podem ler em casa. E detalhe, até todos se saciarem. Que processo difícil, que processo dolorido. Eu acho que até os homens, os irmãos que aqui estão, ia dar uma dor no braço, porque você não tem. Já pensou? 1.200 litros de água.
E aí você, puxa, chegou no terceiro camelo, no quarto, Jesus tem misericórdia. Deus ajude. Mas agora, Senhor, eu já peguei o departamento para liderar, agora eu vou ter que aguentar. Agora eu já peguei fulano para cuidar, agora eu preciso aguentar. Agora eu já entrei no casamento, eu preciso aguentar. Agora eu já entrei no emprego, eu preciso aguentar. Escute, enquanto eu prego aqui, Jesus está renovando as tuas forças. Pela fé eu digo aqui nesta noite, que enquanto nós pregamos, o Senhor está te renovando, o Senhor está te fortalecendo. Aleluia! Os processos são difíceis, irmãos, mas há necessidade de suportar se você quer viver o propósito. Aquela mulher, Rebeca, ela não sabia o que tinha nos camelos. Tinha pedras, ouro, pedras preciosas, tecidos caríssimos e finos. Aleluia. Ela não imaginava que tinha isso. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Suporta. Aleluia. O processo é infinitamente mais do que você pensa ou do que imagina. Suporta um pouco mais. Suporta para você desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Irmãos, no ano de 2019, eu estava com uma viagem marcada. Eu não estava ainda como líder da UFEBRAC, das nossas mulheres do estado de São Paulo, mas eu estava com uma viagem marcada para o Recife. Eu ia participar de um congresso nacional da UFEBRAC. E eu nunca tinha ido e eu tinha um desejo muito grande de participar. E eu lembro que o Samuel, eu fiz a minha inscrição, o Samuel comprou a minha passagem de avião com muito custo a perder de vista no cartão de crédito. E eu estava toda ansiosa, porque era a primeira vez que eu iria participar de um trabalho desse. E eu me recordo que na segunda-feira, eu acordei muito mal. Eu estaria viajando na sexta-feira. E eu acordei muito mal, com dores no meu corpo todinho. Fraca, doendo a cabeça, doendo o corpo. Muito mal. Samuel me levou até o hospital. E quando chegou no hospital, fez os exames e deu que eu estava com dengue. E aí o médico me deu o soro, me passou a medicação e me mandou para casa. Cheguei em casa. Quando foi na terça-feira de manhã, eu voltei para o hospital, pior do que na segunda. Se repetiu na quarta novamente. Quando foi na quarta, eu disse para o médico: doutor, eu tenho uma viagem para sexta-feira. E o senhor não está entendendo, eu preciso ir nessa viagem. E ele disse para mim: você vai voltar aqui amanhã, na quinta-feira, e eu não vou repetir os exames. Se os seus exames estiver melhor, eu te libero, se não, não. Voltei na quinta-feira, irmãos, pior do que na quarta. E quando ele fez os exames em mim, ele disse: você está pior do que ontem. A sua imunidade está 5 vezes mais baixa. Você está muito mal, as plaquetas estão muito baixas. Eu não vou liberar você para viajar. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei triste. E eu fiquei um pouquinho nervosa. Mas que coisa. Eu ia para Recife, ia participar desse congresso. E agora esse bendito desse bicho me picou, desse mosquito. E eu não vou poder ir. Fui embora para casa, irmãos. Quando foi na sexta-feira, piorei. No sábado, piorei. Quando fui no sábado à noite, eu voltei para o hospital. E a médica disse: você vai para casa. E se começar a doer o seu abdômen, você volta imediatamente para cá. Saí do hospital 1h da manhã. Cheguei em casa 15 para as 2 da manhã. A hora que abri o portão, meu abdômen começou a doer. Peguei e voltei para o hospital. Quando voltei, a médica de plantão disse assim para o Samuel: nós vamos internar ela e nós vamos fazer uma cirurgia no fígado dela. O fígado dela está muito atacado. Ela precisa ser operada com urgência. Ficamos ali, a região toda da nossa igreja orando por mim, o estado orando por mim, e eu lá no hospital, naquela situação.
Samuel me internou e foi embora, porque no domingo à noite era ceia na nossa igreja. Ele me internou, quando terminou o papel de internação, já era 5 horas da tarde no domingo. E ele então foi embora, porque o domingo à noite era ceia na nossa igreja. Irmãos, e eu muito mal naquele hospital. Quando foi 9 horas da noite, eu melhorei 100%. E eu falei, Jesus, o que é isso? Samuel acabou de me internar, está todo mundo orando por mim. Como que eu saio agora do hospital? Eu vou ter que passar aqui pelo menos essa noite, né? Porque eu vou ligar para o Samuel, vir me igual, estou bem. Aquele fuzuê, tudo, vou ter que passar pelo menos uma noite. Irmãos, eu fiquei 100% boa. Quando eu fiquei boa, Jesus falou no meu coração, eu tenho um propósito contigo aqui. Aleluia, Jesus. Quando Jesus falou isso comigo, eu já estava sem soro, o enfermeiro já havia tirado e eu comecei a orar naquele lugar. E Jesus me dava para que eu repreendesse o espírito de morte. E eu dizia, Senhor, este lugar é um lugar de morte. E o Senhor me dava para que eu repreendesse o espírito de morte. E eu comecei a orar, Senhor, eu repreendo o espírito de morte da direita, da esquerda, de baixo, de cima. Coloca as tuas mãos, o Senhor tenha misericórdia. Acalmei, o enfermeiro entrou no meu quarto, me colocou o soro de novo. Fazia 4 noites que eu não dormia, eu dormia aquela noite inteirinha. Quando foi 6 horas da manhã, bateram na porta do meu quarto. Entrou o enfermeiro e disse assim, Lucimara, você tem companhia. Quando eu olho pela porta, irmãos, a mulher que estava entrando no meu quarto, eu nunca vi uma situação daquela. A mulher tinha aparelho ligado nela em todo lugar do corpo. Ela tinha um acesso aqui, acesso no braço, acesso na artéria, acesso no pé. A mulher estava praticamente morta. E como a gente é falho, eu olhei para aquela mulher e pensei assim, Jesus, tem misericórdia de mim. O médico disse que a minha imunidade está 5 vezes mais baixa. Dependendo do que essa mulher tiver, vai entrar no quarto comigo, eu estou perdida. A gente é falho. Mas o Senhor me fez lembrar do que Deus havia falado comigo sobre o propósito. Eu chorei, irmãos, porque eu não fui para Recife. O processo estava dolorido, mas havia um propósito de Deus na minha vida naquele lugar. Escute, você precisa entender que a tua vida é dirigida pelo Deus de Israel. Você precisa entender, até quando as coisas estão errado, é Deus que está no controle da tua vida e da tua família. Aí, falhos que somos, reclamamos, murmuramos. Mas que nesta noite o Espírito Santo de Deus te faça entender, aleluia, que tudo que acontece na tua vida, Deus está no controle. Aquela mulher entrou e os enfermeiros colocaram ela, e quando eles terminaram de colocar, saíram, ela começou a chorar e chorar muito. Eu já estava novamente sem o soro, eu pulei da minha cama e fui em direção a ela e disse, não chores. Por que você está chorando? Ela falou, eu estou sofrendo muito, eu estou morrendo. E eu disse para ela, qual que é seu nome? E ela disse para mim, meu nome é Iáscara. Eu falei, Iáscara? O que você tem, Iáscara? Ela falou, eu fiz uma cirurgia, está com 2 meses. Eu tinha um tumor no intestino. E ela era ela era obesa. E eu fiz essa cirurgia e o médico não costurou, o médico só colou. E conforme ela foi emagrecendo por conta da cirurgia, foi descolando. Ela já tinha ido embora para casa, ela estava com sonda, fazia 2 meses que ela não se alimentava pela boca. Ela estava com sonda, se alimentando por sonda. E um dia antes o médico chamou o marido dela e diz, olha, se você crê em Deus, peça para o seu Deus, porque o médico era ateu, peça para o seu Deus, porque ela não tem mais jeito pela medicina, ela vai morrer. E eu disse para ela assim, Iáscara, você crê em Jesus? E ela diz, eu creio.
Eu falei para ela: pois muito bem, ontem eu estava aqui e Jesus falou para mim que tem um propósito comigo neste lugar. E eu quero dizer para você, Iasca, que o propósito é você. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos entender o processo de Deus na nossa vida, irmãos. Precisamos entender. Até aquele colega ou aquela colega que lá no serviço tem pego no seu pé, até isso é o processo de Deus na tua vida. Hoje você não entende, mas já já você vai entender. Bendito seja o nome do Senhor. Eu disse para ela: você crê em Deus? Ela falou: eu creio. E começou a chorar. E eu falei: então eu vou orar por você. E você crê que Jesus vai te curar? Ela falou: eu creio. Eu falei: pois Jesus vai te curar neste lugar. Irmãos, orei por ela. Ela chorou muito. A hora que acabei de orar, ela descansou, ela dormiu. Quando foi 11 horas da manhã, as enfermeiras vieram fazer o curativo nela. E todas as vezes que fazia o curativo, saía uma água muito suja, uma água podre, porque ela estava toda infeccionada por dentro. E quando a enfermeira veio e começou a fazer o curativo, ela então começou a chorar. E eu estava na cama do lado e eu disse: Iasca, não chores. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Não chore, Iasca. Aleluia. E a enfermeira então passa aquele soro, aquele líquido, e para honra e glória do Senhor, o líquido sai do outro lado totalmente limpo. Aleluia. Liguei para o Samuel e disse assim: Samuel, você vai vir me visitar? Ele falou: vou. Eu falei: então você traz o óleo ungido, porque tem uma mulher aqui assim, assim, assim. Já orei, mas você vem para orar por ela, para ungir ela. Irmãos, ele foi e orou pela Iasca, ungiu a Iasca. No dia seguinte eu recebi alta. E ela começou a chorar a hora que eu estava indo embora. E eu disse para ela: não chores, onde você mora? Ela falou para mim: eu moro no bairro Morada do Sol. E eu disse: dia 19 de maio eu vou estar pregando na nossa congregação, aniversário da nossa congregação. E eu quero que você vá nesse culto. E ela disse: como que eu vou? Eu falei: você vai, porque Jesus já fez um milagre. E fui embora para minha casa, irmãos. Passou-se mais de 20 dias. E eu fui pregar na igreja nossa, na Morada do Sol. Estou sentada na nave da igreja e toda hora eu olho para trás para ver se eu vejo a Iasca, e nada da Iasca. E toda hora, e passou o primeiro louvor, o segundo louvor, passou a oportunidade, passou as irmãs cantando, os irmãos cantando, e eu olho para trás e nada da Iasca. Quando o pastor me chama para subir no púlpito para pregar, quando eu subo no púlpito, eu prego o microfone, quem que entra na porta da igreja? A Iasca, juntamente com o marido dela, sem sonda, andando para a honra e glória do Senhor. Fomos visitar a Iasca e o marido dela, eu e o Samuel. Fomos na casa dela e ele falou para mim: pastor, falou para o Samuel: pastor, eu quero contar a história para vocês. Faz 25 anos que eu estou desviado de uma igreja que ele pertencia, faz 25 anos. Comecei a namorar a Iasca e a Iasca não era crente. E meu pai chegou para mim e disse: faça uma escolha, ou a igreja ou a Iasca. Ele escolheu a Iasca. Ele deixou a igreja. Faz 25 anos. Mas hoje, através da mesma Iasca, eu estou voltando para Jesus. Aleluia. Irmãos, o propósito de Deus é maior do que você imagina na tua vida e na tua família. Aleluia. A Iasca se converteu, se batizou e faz parte da nossa igreja desde 2019. E detalhe, na cirurgia, a infecção que deu, o médico precisou retirar o estômago da Iasca. A Iasca não tem estômago. É uma ligação direto do esôfago no intestino. Ela não tem estômago. Mas você olha para a Iasca, aleluia, todo domingo ela está lá na igreja, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E a
aí eu disse para a igreja o dia que eu fui contar o testemunho, e eu quero dizer para você hoje: bendito o mosquito que me picou. Bendito seja aquele mosquito, porque Deus tinha um propósito através daquilo. Aleluia! Há um propósito de Deus na tua vida e na tua casa. A Bíblia diz que Noemi chega juntamente com Ruth, sem marido, sem filho, sem nenhum homem, 2 viúvas, desamparadas, sozinhas, sem as terras, porque foram embora. E chegam as 2, como se não bastasse ter perdido os homens da casa, agora voltam para Belém, sem ninguém para ampará-las, totalmente sem nada, sem um tostão no bolso, sem terras, sem nada. Mas na realidade tendo tudo, porque Deus nunca desamparou elas. Saia daqui nesta noite sabendo que Deus nunca te desamparou. Mesmo aquele momento que você olha para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, e você diz assim: todos sumiram. Jesus nessa noite está dizendo: eu sempre estive ao teu lado, eu sempre cuidei de você e dos teus. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que a sua nora então toma uma posição: eu vou dar um jeito. Nós estamos numa situação ruim, mas eu vou dar um jeito. Eu vou arrumar alguma coisa para fazer, mas eu vou trazer comida para dentro de casa. Aleluia, Jesus. Jesus está esperando só você se levantar, só você se posicionar. Sabe aquele desenho que não é da minha época, eu já vou dizendo. Os irmãos aí mais antigos devem lembrar. Era uma hiena. Quem lembra da hiena que dizia assim: ó dia, ó céu? Da época da irmã. Quem que lembra da hiena? Ó chuva. A irmã também lembra. Pois é, eu também lembro, tá, irmãos? É brincadeira. E esses irmãos, tudo de cabelo meio grisalho, tudo lembra também. É que ninguém quis levantar a mão. Ela só reclamava, só murmurava. Tudo era difícil. Se chovia, ó chuva. Se fazia sol, ó sol. Ó dia. Jesus está esperando eu e você se levantar e se posicionar. Jesus está esperando o seu posicionamento. Ruth se posiciona. Está difícil, está ruim, mas peraí, aleluia. Eu conheço o Deus da minha sogra. Eu conheço a sua grandiosidade. Então eu vou me levantar, eu vou me posicionar e eu vou à guerra, porque quem garante é aquele que me salvou. Se levante, irmã, no teu casamento, mas não para brigar, mas para orar. Satanás está ganhando espaço, e Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer: se posicione, mulher. Eu só estou esperando o teu clamor. Se posicione, homem. Aleluia. Ela se levanta e ela vai então aos campos justamente de Boaz, que era um parente distante de Noemi. E ela vai então para rabuscar espigas. A Bíblia diz que nos campos havia os catadores, né, de espiga, e eles iam com o cesto e catando espigas. Aquilo que eles catavam, aquilo que caía de sua cesta, era que os muitos pobres, desfavoráveis de situação, iam pegando aquilo que caía, que não era muito bom. Então vinham as pessoas mais humildes atrás pegando para eles. E a Bíblia diz que quando Boaz coloca os olhos em Ruth, muda toda a história. Ele se encanta com Ruth. Aleluia. Quando ele coloca os olhos de Ruth, há um desejo no seu coração em saber quem era aquela mulher.
Eu preciso saber quem é esta mulher. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te trouxe aqui para dizer que o teu remidor, não Boaz, mas Jesus Cristo de Nazaré, os olhos dele estão postos em ti. Ainda que você for no mais profundo mar ou na mais alta montanha, os olhos de Cristo estão sobre a tua vida e a tua casa. Nada se perde, irmãos, do olhar do Senhor. Nada. Os olhos de Deus tudo vê, o teu interior, aquilo que você não conta para ninguém, os olhos do Senhor contemplam. E a Bíblia diz que Ele coloca os olhos em Ruth. Havia um outro remidor que estava na fila, porque naquela época um parente distante poderia resgatar a pessoa que estava em grande dificuldade. No caso de Ruth, de Noemi, que havia perdido tudo. Então um parente poderia resgatá-la, poderia remir ela e trazer ela para perto. Mas o primeiro remidor que estava na fila não quis, não teve interesse. Aí veio o segundo remidor, Boaz. Aleluia, Jesus. Jesus está preparando alguém para lhe ajudar. Essa palavra é profética e eu de você dava um glória bem forte. Jesus está preparando alguém para te ajudar. Alguém que você nem imagina. Jesus está preparando alguém para te ajudar. Aleluia. A palavra de Deus nesta noite é uma palavra profética, irmãos. Talvez você saiu da tua casa e veio para cá esperando um eis que eu te digo, um chita balachita, eis que eu te digo, olha, vai. Mas nesta noite, a revelação de Deus, através da palavra, é para a tua vida. Tome posse do que está sendo pregado aqui nesta noite. Um dia eu estava num culto como esse, eu tinha apenas 14 anos de idade, que não faz muito tempo assim. Eu lembro que um pregador estava pregando, o irmão evangelista, e ele leu Deuteronômio 28. As bênçãos do Senhor será sobre a tua vida se você guardar os mandamentos do Senhor. Bendito será o teu fruto, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o teu celeiro. Você vai entrar e você vai sair, você vai ser bendito, você vai ser abençoado. Ele não entregou nenhuma profecia, ele só falou para mim, irmã, jovem, essa palavra que eu estou lendo é especificamente para você. E eu tomei posse daquela palavra, pastor. E eu quero que você tome posse dessa palavra hoje. Eu tomei posse daquela palavra que bendito era o fruto do meu ventre. E eu tinha 14 anos. Daí 4 anos eu me casei com Samuel, com 18 anos. Daí 4 anos nós engravidamos. Engravidei do nosso primeiro filho. E quando eu engravidei, fiz os exames, passou-se o tempo. O médico não me disse nada, passou-se 6 meses. E o médico encontrou o Samuel na rua, nós morávamos em Porto Feliz, o Juninho é Porto Felicense. O médico encontrou o Samuel na rua e disse, olha, manda sua esposa ir no meu consultório, porque deu alguns problemas no exame de sangue dela. E quando nós fomos, eu estava com toxoplasmose em um grau muito elevado. Para quem não sabe, toxoplasmose é uma doença que dá na mãe, a mãe transmite para a criança. E a criança nasce com a cabeça grande, cheia de líquido, com os olhos fora do lugar. Quando o grau é muito elevado, a criança nasce meio que atrofiada. A criança não vive, ela vegeta quando o grau é muito elevado. E ele falou para mim, você está com essa doença. Trocamos de médico, fomos para um médico mais experiente. E quando chegou lá, fizemos novos exames. E os exames confirmaram que eu realmente estava com essa enfermidade. E o médico abre um livro mais ou menos um pouco mais grosso do que esse, do que a Bíblia. E ele começa então a mostrar para nós, para mim, fotos de crianças que nasciam com aquela enfermidade. Com
com a cabeça grande, os olhos fora do lugar. E ele dizia: o primeiro filho tu não vai ter como, mas o segundo filho, o seu corpo já criou anticorpos e vai nascer perfeito. E eu lembrei de Deuteronômio 28. Por isso que eu estou falando para você nesta noite. Tome posse dessa palavra que está sendo pregada. Jesus está trazendo essa palavra, é para mim e para você. Tome posse. Você vai testemunhar do que está sendo pregado aqui nesta noite. Eu lembrei de Deuteronômio 28, que bendito era o fruto do meu ventre. E fomos buscar o Senhor. O diagnóstico do médico não é o fim, mas é um impulso para você buscar o dono do milagre. Guarde essa frase no teu coração. Fomos buscar a Deus, clamar a Jesus. Estávamos numa campanha e um dos meus irmãos, pastor José Mauro, veio passar o Natal em casa e caiu justo num dia de um dos dias da campanha que nós estávamos pelo meu filho, nem pela criança. Naquele dia Deus usa o meu irmão e diz que os médicos estavam tocando, que Jesus estava tocando no meu ventre e que Jesus estava fazendo um milagre. Eu voltava para o médico fazia novos exames e o exame dava mais alterado ainda, e o médico dizia: vai nascer com problema. O médico afirmava categoricamente que iria nascer com problema. Há um hino da Sara Farias que saiu agora que diz: eu preciso calar todas as vozes negativas, menos a tua que é poderosa. Jesus nessa noite está dizendo para você: estão dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que vai dar tudo errado. Mas Jesus vem aqui nesta noite e diz para você: esquece essas vozes, olhe para mim, sou eu o dono da tua vida, e sou eu que dou a palavra final. Aleluia. Chegou a época de ter o Juninho, e até o dia da cesárea o médico afirmava que ele ia nascer com problema, com deficiência. Mas como Deus é perfeito no que diz e no que faz, o meu filho nasceu perfeito para a honra e glória do Senhor. O médico dizia que ele não ia crescer. Esse mesmo médico era o pediatra dele, e todo mês a criança crescia uma quantidade por mês. O Juninho crescia o dobro. Aleluia, porque quando Deus faz, Ele faz perfeito. Meu filho tem 27 anos hoje, casado. Eu tenho 1,70 m, o Juninho tem 1,88 m. E o médico disse que ia ficar pequenininho. Aqui para o médico. O Deus que nós servimos é um Deus fiel. É um homem barbudo, lindo. Ele faz academia, o braço da criança é isso aqui. Pense num homem lindo e perfeito e cheio de Deus. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. O propósito de Deus é maior do que o processo. Você não vai morrer nesse processo. Você vai desfrutar da bênção recalcada e sacudida. Aleluia! Boaz coloca os olhos em Ruth. E eu vou encurtar porque eu quero contar mais um testemunho. E eu quero orar por todas as irmãs aqui hoje. E se você crer, Jesus vai te curar nesse lugar. Escute. Ele coloca os olhos em Ruth. E ele se casa com Ruth. Havia uma lei, guarde isso no seu coração, chamada lei do levirato. Guarde isso. Levirato. Está em Deuteronômio 25, capítulo 25. Essa lei consta nessa lei bíblica que quando o marido morresse e a mulher se casasse com outro parente, irmão, que o primeiro filho deles teria o sobrenome do marido que morreu. Noemi disse assim: eu saí cheia,
marido e filhos, e voltei vazia. E agora a minha descendência acabou. Não vou ter descendente. Mas Ruth conheceu Boaz. Aleluia. E a Bíblia diz que eles tiveram um filho, e o nome do seu filho era Obed. E Obed leva o nome, ou sobrenome, melhor dizendo, do filho de Noemi. Segura aí que eu quero que você dê um glória. Boaz e Ruth tiveram Obed. Obed teve Jessé. Jessé teve Davi. E da linhagem de Davi nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Suporta o processo, porque o que Deus vai fazer na tua vida é infinitamente mais. A história fala alguma coisa mais sobre Orfa? Quem não suporta o processo não tem a sua história perpetuada. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Suporta o processo, porque gerações que ainda virão vão falar do teu testemunho. Suporta o processo, porque a geração vindoura vão contar a tua história. Não há mais nenhum registro sobre Orfa, mas sobre Ruth. Eu estou pregando aqui sobre ela hoje. E quantos já pregaram sobre ela? E tem mais. Só 2 mulheres tem na Bíblia um livro com o seu nome. Ruth é uma delas. Aleluia, Jesus. Suporta o processo. Aleluia. Processos sempre existirão. Dificuldades, provas e lutas sempre existirá na sua vida e na minha vida. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite renovado e renovada, fortalecido e fortalecida, sabendo que para todo processo há um propósito de Deus. Para todo processo há uma vitória na tua casa. Para todo processo há um renovo para a tua vida espiritual. Vencemos o processo do Juninho. Tivemos o nosso filho. Alegria da nossa casa, um doce de menino. Até hoje é um filho maravilhoso, pregador da palavra de Deus, muito sábio, muito crente, muito fiel. E quando o Juninho pegou 7 anos, ele começou a nos pedir um irmão ou uma irmã. E com 7 anos ele dizia assim: mãe, pai, eu não vou ser tio. Com 7 anos o menino já era 7'1". Eu não vou ser tio, eu não vou ter a casa de nenhum irmão para eu passear. Vai ficar só eu, mãe, só eu, pai. E não é que Samuel se juntou a ele e começou a falar também? E eu dizia: vocês estão doidos? Imagina, a gravidez do Juninho inteira, praticamente, eu passei mais no hospital do que em casa, quase perdendo ele, tomando soro para segurar, e perde, não perde, perde, não perde. Não. Aí o Samuel dizia para mim: Lucimara, não é toda gravidez igual. Para com isso, boba, arruma outro. E não é que eu caí na conversa deles? Realmente, irmãos, a segunda foi pior do que a primeira. Eu comecei a passar mal mais cedo, comecei a ir para o hospital mais cedo. E quase perdendo, com 4 meses de gravidez, eu precisei fazer uma cerclagem, que é costurar o útero para que não se rompesse, para não perder a criança. Tive que tomar RAC, tive que costurar o útero com 4 meses de gravidez. E foi a maior dificuldade segurar a Analice. Mas consegui. Analice nasceu em 2007, dia 8 de março, dia da mulher. Nasceu a minha princesa. 9 anos depois do Juninho, nasceu a Analice. Porém, a Analice chorava de dia e de noite.
Levávamos ela no médico e o médico dizia assim, a médica dizia, é cólica, 2 meses passa, não passou. Doutora, não tem condição, a criança fica roxa, a criança chora, é cólica, 3 meses passa, não passou. 4, 5 meses, até que um dia eu estava num culto como esse, e Deus usa o pregador e chama e diz, traga essa criança aqui na frente. E eu levei a Annalise com 5 meses e ele disse, Deus me revela que essa criança tem uma enfermidade no ventre dela. E por causa dessa enfermidade, essa criança não ia passar dos 5 anos de vida. Mas Deus manda te dizer que Deus trouxe vocês aqui hoje, porque Deus vai curar essa criança. Aleluia! Porque Deus tem um plano na vida dessa criança. E Deus vai levar ela por essa terra para profetizar e pregar a palavra de Deus. Deus visitou a Annalise e a Annalise nunca mais chorou. Ai, glória a Deus, podemos dormir, acabou o choro, Deus curou. 5 meses. Agora já se havia passado um bom tempo, a Annalise agora estava com 1 ano e 4 meses. E eu um dia estava limpando a minha casa e eu tinha um balde desse tamanho e eu coloquei metade de água e 2 tampinhas de Ajax limpeza pesada. O Juninho tinha ido cortar o cabelo numa cabeleireira da nossa igreja, na mesma calçada da nossa casa, mas na esquina. E o Juninho voltou sem cortar cabelo, e eu então, aquele negócio de mãe, né? Fui no portão e comecei a discutir com o Juninho, por que você não cortou o cabelo? Ah, mãe, eu fiquei com vergonha, mas era para cortar. Eu não vou abrir o portão enquanto você não voltar na irmã e não cortar esse cabelo. E começamos ali aquele negócio de mãe e filho, né? Ou não tem aqui, é só comigo. Esqueci da Annalise, esqueci do balde. Quando eu entro dentro da minha casa, a Annalise estava de ponta cabeça dentro do balde. E acredite se você quiser, porque Deus sabe da verdade que eu estou te dizendo hoje. Eu fiquei com o Juninho lá fora, aproximadamente 8 minutos, de 8 a 10 minutos, com ele lá fora, porque a minha mãe morava comigo, e eu achei que a Annalise estava com a minha mãe. Minha mãe estava no fundo de casa estendendo roupa. Quando eu entrei para dentro de casa, que eu pus o pé na sala, que eu olhei do outro lado da sala, eu vi a Annalise de ponta cabeça dentro do balde. Irmãs, é a cena mais triste que eu já vi na minha vida inteirinha. A minha princesa, ela era pequenininha, ela tinha o cabelo cheio de cachinhos. E quando eu vi, eu gritei para minha mãe, mãe, corre aqui, que a Annalise caiu dentro do balde. E cheguei no balde, ela muito pequenininha, peguei ela com uma mão só, as perninhas dela, e ergui ela. Quando eu ergui, a Annalise não dava sinal nenhum de vida. A Annalise não respirava, a Annalise não abria os olhos, e a Annalise estava toda roxa. A minha mãe, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, porém quando viu a neta naquela situação, começou a gritar, e gritar muito de desespero. A minha casa encheu de gente, uma enfermeira que morava na rua de casa veio, fez os procedimentos na Annalise, mas a Annalise não voltava. Um pastor que morava do lado da minha casa, ele veio, de uma outra denominação, ele veio, e a minha mãe disse, pastor, olhe pela minha neta, e ele diz, irmã, não tem mais o que fazer. Deus já levou a sua neta. Alguém no meio daquela multidão ligou para o SAMU. E eu peguei a Annalise, abri o portão de casa e saí no meio da rua. E ajoelhei e comecei a orar. Creia na palavra que está sendo pregada aqui nesta noite. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Aleluia. Porque se fosse viver por vista, não teria acontecido nada do que aconteceu com Noemi e com Ruth. Mas nós vivemos por fé. Fé no que, irmã Lucimara? Fé em Cristo Jesus e no sobrenatural. Eu dobrei os joelhos com a Annalise no meu colo e eu comecei a clamar ao Senhor. E eu disse, Senhor, o Senhor disse que era bendito o fruto do meu ventre. Senhor, a Annalise não pregou em lugar nenhum ainda, e o Senhor falou que ela vai pregar. Jesus, por favor, devolve a Annalise para mim.
Irmãos, eu morava em São José do Rio Preto. Alguém conhece São José do Rio Preto? É uma cidade de quase 600 mil habitantes. E eu estava na frente da minha casa e eu olho para o lado esquerdo, um quarteirão da minha casa, o resgate virou. 2 motos veio primeiro e depois veio aquele carro, que eu não sei como é que chama, aquele que parece uma van. Quando as motos viraram, os 2 bombeiros, a minha filha voltou à vida para a honra e glória do Senhor. Como se não bastasse o processo que eu passei com o Juninho, agora eu estava perdendo a minha filha. Mas Jesus, o meu resgatador, o meu Boaz, teve misericórdia e me devolveu a Analice para a glória do nome do Senhor. Os bombeiros chegaram e pegaram ela e levaram ela para o hospital. E ela voltou, mas ela desfalecia, ela não conseguia ficar acordada. E quando chegou lá, eu estava com ela, fizeram os procedimentos, sugaram muita água de dentro dela, e eu estava com ela no meu colo. A médica mandou nós para o setor de baixo para poder tirar raio-x, para ver se não tinha ido água para o pulmão. E quando eu estou com ela, só de fraldinha, os cabelos dela cheirando a Jax. E eu lembro que veio uma mulher na minha direção, e aí então eu comecei a chorar muito. E eu apertava ela e eu chorava muito, e a mulher veio em minha direção e diz assim: mãe, não chores. Não chores. Jesus deu a vida para tua filha hoje, porque ela vai profetizar por essa terra, porque grande é a obra de Deus na vida dela. Então alegre o seu coração. Analice hoje tem 18 anos, irmãos. Hoje eu levantei 5 horas da manhã, porque está com 1 semana que a Analice começou a trabalhar. Glória a Deus. A Analice está fazendo o curso de enfermagem, e ela arrumou meio período no hospital da nossa cidade para trabalhar. E hoje eu fui buscar ela no serviço, e ela diz: mãe, vem logo, porque ela cuida da Menibrac na nossa igreja. Para quem não sabe, Menibrac é o grupo de crianças da nossa igreja. Ela é a professora oficial. E hoje e amanhã é a EBF, Escola Bíblica de Férias. E ela inventou de fazer um evangelismo pelo bairro. E inventou de arrumar um carro de som. Meu carro de som, com a motorista, com óculos desse tamanho, todo rosa, de estrela. E eu com o carro, em primeira, 20 por hora. E ela fazendo evangelismo, convidando as crianças para estar na casa do Senhor. Vocês têm que ver a Analice pregar. Vocês têm que ver Deus usar aquela menina de uma maneira sobrenatural. Aí hoje eu fico olhando os meus filhos na casa do Senhor. Eu fico olhando a minha casa, e eu fico lembrando dos processos que eu passei, e processos que ainda eu estou passando. Aí eu digo: ah, Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o processo e o propósito que Deus tem na nossa vida. Que nesta noite você saia daqui renovado. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Aleluia. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa prova tua também coopera para o teu bem. Hoje você não está entendendo. Aleluia, mas você vai entender. Hoje você não consegue ver, mas você vai passar a enxergar. Hoje você não vê sentido, mas Deus nesta noite, através da palavra, está dizendo: suporta o processo.